Olá, sejam bem-vindos a mais um ACS na TV, versão Movimento ODS. Hoje nós estamos recebendo Gabriel Miceli, que atualmente está na função de secretário adjunto na Secretaria de Meio Ambiente. Gabriel, é um prazer te receber. Você é um colega hoje muito caro para a Associação Comercial. Nós vamos aqui contar um pouco, de qual é a relação perante a Associação Comercial que nós estamos atuando hoje. Então, seja muito bem-vindo. E para começo de conversa, a gente gostaria que você se apresentasse brevemente, contasse para a população de Santos quem é Gabriel Miceli e como que ele chegou nesse cargo, qual foi o caminho. Fique à vontade. Primeiro, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui ao seu lado. Já trocamos tantas conversas e acho que essa daqui vai ser mais uma ótima oportunidade para a gente falar sobre trajetória, sobre projetos, Sim. sobre sinergias. E, bom, você começou com uma pergunta fácil, né? Que é numa sessão de dificulta. Psicanálise, quem é você? Das várias funções e vários papéis que eu assumo, eu sou um santista, nascido e criado aqui na cidade, sou bairrista, apaixonado pela minha cidade, formado em Direito, sou advogado, por bastante influência do meu pai, um carioca radicado aqui em Santos há mais de 50, 60, não, calma, ele veio para cá com 30 anos, ele está há 40 anos quase já morando em Santos, então ele já é mais santista do que carioca. Sou filho de uma bancária aposentada, Andréa, santista também. Gente boa. Com a mesma grafia do seu nome, o que é mais importante. Gente ótima. Sem o I, ela sempre reforça que é sem o I. Acho justo. E, bom, por influência do meu pai, também advogado, me formei em Direito. Após me formar em Direito, eu tinha uma paixão muito grande pela política, tanto é que hoje em dia eu também sou pós-graduado em Ciência Política. E dessa paixão pela política, eu fui buscar espaços onde eu pudesse aprender mais, aprofundar mais, trocar mais. E acho que um dos espaços que mais contribuíram para a minha trajetória, para a minha formação, foi uma entidade que hoje ela já não está mais atuante, ela encerrou suas atividades logo após a pandemia, o final, decretado da pandemia, que era a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, a RAPS, uma entidade nacional com sede em São Paulo e que tinha como foco principal formar lideranças, formar jovens, trazer pessoas que já estavam em posições de mando e de poder com mandato eletivo, seja no Congresso, seja nas prefeituras, nas câmaras, governadores de estado, inclusive, para discutir a pauta da sustentabilidade. E a sustentabilidade nas suas dimensões social, ética, econômica, ambiental, e acho que a sustentabilidade ela é um valor que é transversal a todos os campos da nossa vida em sociedade. E dali, daquele movimento, daquela formação, eu passei por duas formações, inclusive, uma em 2016, que eu entrei no projeto Jovens, porque aquela iniciativa ela era voltada para 3 segmentos. Jovens, líderes, os líderes aí já focados em pessoas com mandato ou pessoas que disputariam eleições, e o projeto Empreendedor Cívico, que era para as pessoas de terceiro setor, pessoas que tinham ONGs, pessoas que olhavam para a pauta da sustentabilidade, do meio ambiente e precisavam de um repertório maior, precisavam de apoio, e aí a RAPS era esse ambiente para você trocar, para você aprender e aprofundar. Então, em 2016, eu entrei no Projeto Jovens, passei por diversas formações, qualificações, preparo, cheguei a disputar a minha primeira eleição, inclusive, naquele ano de 2016, num partido que leva em seu nome Sustentabilidade, e de lá para cá, eu fui passando por vários outros projetos, inclusive, em 2018, eu entrei no segmento Líderes da RAPS, fui aprovado também no projeto Líderes, já focado na atuação política e institucional. E aí eu não parei mais, fui mergulhando cada vez mais nesse universo, me preparando, até que em 2021 eu recebi um convite do prefeito Rogério Santos para estar no Parque Tecnológico de Santos, e aí era um local que dialogava muito com as pautas que eu falava desde 2016, daquela minha primeira participação na política institucional, que era tecnologia, inovação, sustentabilidade, participação política. Isso é um trabalho que eu faço desde desses segmentos, desses projetos que eu participei como a RAPS, eu mencionei,
Tem a Politize também, que é uma entidade de formação política que ontem completou 10 anos de atividade. Enfim, então eu chego no Parque Tecnológico como diretor técnico para ajudar a movimentar aquele ambiente, a trazer novas oportunidades aqui para Santos, para falar sobre inovação, sobre tecnologia, algo que está muito em alta, né? E se tem 2 temas que estão absolutamente em alta hoje no presente, tecnologia e inovação, as empresas mais valiosas no mundo são do segmento de tecnologia, e meio ambiente e mudanças climáticas. Após 3 anos de Parque Tecnológico, esse ano recebi um convite do prefeito para então estar na função de assessor no gabinete na Secretaria de Meio Ambiente, atuando como secretário adjunto do secretário Glaucus, uma secretaria que ganhou um grande corpo esse ano. Porque... E é bem importante até explicar isso, Sim. Porque gerou, né, muita dúvida na população, até mesmo dentro do próprio conselho que fazemos parte. Sim. Como que é essa fusão de secretarias? Hoje há uma junção da Secretaria de Desenvolvimento Urbano com a Secretaria de Meio Ambiente. A nova nomenclatura dessa secretaria é a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade. Ela é uma junção que ela tem seu sentido, porque você, quando vai olhar para a cidade, para a ocupação da cidade, para o desenvolvimento da cidade, você está discutindo a ocupação territorial, né? Então o desenvolvimento urbano, mas você precisa estar conectado com a preservação do meio ambiente e como que essas 2 áreas se conversam, e elas se conversam o tempo todo. E se nós tivermos essas 2 áreas em conflito, ou a gente vai prejudicar o desenvolvimento urbano, ou a gente vai prejudicar o meio ambiente, ou a gente vai prejudicar os 2. E um precisa do outro, um só vai acontecer, a gente só pode falar em desenvolvimento urbano se ele estiver olhando e preocupado com o meio ambiente. E a gente só vai preservar o meio ambiente também se a gente olhar para a lógica do desenvolvimento nosso enquanto sociedade. As coisas precisam, a gente não pode também frear o nosso desenvolvimento às custas, né, só por conta da preservação do meio ambiente pela preservação. Nós fazemos parte dele, né? Mas ele não pode também estar a serviço de um desenvolvimento predatório que acabe com os nossos recursos naturais. Sim. Então hoje a junção dessas 2 pastas é olhar para a pauta do desenvolvimento, para mudanças climáticas e tudo isso sempre preservando o meio ambiente, cuidando do meio ambiente e mudando um pouco a nossa lógica de tantas décadas que foi predatória com o meio ambiente e hoje a gente está pagando um preço muito alto. E de todos, né, os papéis, uma pincelada muito rápida na minha trajetória, eu não posso deixar de falar dos principais hoje que eu ocupo, que eu atuo, que é de pai da minha pequena Maria Flor, de apenas 1 ano e 2 meses. Esse é o principal... O maior cargo. O maior cargo que me foi dado no ano passado. Que legal. E tem sido uma experiência muito incrível também. Ela realmente é uma bonequinha e que bom que ela vai crescer com essa mentalidade já, né? Numa formação sadia de sustentabilidade. Muito, muito bom. Você sabe, André, até para contribuir, acho que essa é uma discussão muito presente também. Já tem termos utilizados para as pessoas que estão com ansiedade climática, né, por conta das mudanças climáticas. E esse é um questionamento que quem é pai, quem é mãe, deve se fazer o tempo todo, que é qual o mundo que nós estamos deixando para os nossos filhos, já que as previsões não são nada animadores para daqui a 30, 50... A gente não está mais falando de 100, 200 anos, que são prazos que nenhum de nós aqui provavelmente estará mais aqui. Mas a gente está falando de daqui a 20, 30, 50 anos, quando nossos filhos serão adultos e que mundo que a gente vai deixar. Eu vou te citar nossos colegas que recebemos aqui no sofá. A Fabiana da Unimar falou isso porque ela tem 3 filhos e recentemente ela teve o 3º que a Gabizinha está aí pequenininha ainda, está no máximo com 2 aninhos. O Conrado da Via Green falou a mesma coisa que você. Eu tenho uma filha de meses e eu preciso que ela tenha, né, respaldo. O Eduardo Lopes, que é nosso gerente na CS, acabou de ter uma netinha que está com meses e esses dias ele até mostrou a foto dela para a gente numa reunião, falou, olha, eu tenho esse compromisso aqui. Então, é muito fato isso, né? É quando a gente coloca os nossos hábitos, os nossos propósitos com uma verdade de vida pessoal, e por que não, né? Tem coisas que não tem como não se misturarem, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você vai lutar por toda a sua profissão, mas com um propósito muito maior,
que é fazer a vidinha de Maria Flor muito próspera. E ela é só uma representação do que é de verdade o futuro, assim, né? A continuidade. Então, se eu tenho algo muito próximo de mim, que é a minha filha, o futuro que ela vai ter, mas quando a gente está num cargo público, a preocupação é com a sociedade, com o nosso público. Então, a gente tem uma preocupação verdadeira de que as nossas ações hoje, elas terão impacto e reflexos de longo prazo. Quais são esses impactos e reflexos de longo prazo que a gente quer deixar. Então, essa tem sido uma discussão muito presente na Secretaria. Acho que a gente vai conversar sobre esse assunto aqui ao longo do programa, mas o programa Santos Sustentável é uma das tentativas da gente resgatar um relacionamento sadio com o nosso meio ambiente, olhar para ele, educar a população e preservar aquilo que a gente tem de mais valioso. Transbordar tudo isso e virar hábito. E você deu um spoiler do próximo bloco. A gente vai dar um breve intervalo e no próximo bloco o Gabriel vai contar pra gente sobre como que vai ser o Santos Sustentável, toda essa agenda robusta que Santos está promovendo. Voltamos com Acesso na TV, com Gabriel Miceli. Como você já deu um spoiler no último bloco, vamos lá. O que a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e Sustentabilidade, e um nome enorme, que é realmente para cuidar de tudo isso, o que ela tem já de compromisso, execuções, porque, assim, hoje não sei se, né, eu acho importante até a gente reforçar isso, mas a Associação Comercial hoje tem um papel extremamente fundamental e de grande responsabilidade no município, sendo a cadeira presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, e onde você representando o governo, né, o serviço público está como nosso vice. Então, assim, a nossa responsabilidade é enorme para prestar contas a conselheiros presentes, né, críticos de forma positiva. Nós temos realmente um conselho atuante e eu estou muito feliz de estar sendo parte disso, de ver aquelas pessoas atuando como nós estávamos ontem em reunião. Então, existe esse cuidado, existe o olhar, existe competência técnica. Então, a Secretaria não tem como não acompanhar, né? Então, o que tem de agenda, o que tem de compromisso, o que a população vai ver de mudança, porque é muito fácil a gente não conhecer o que realmente está sendo feito e só apontar a metralhadora, né? Sem dúvida. Isso, eu sei o quanto todos nós passamos, o poder público mais ainda. Existem arestas para serem tratadas, sim, sempre, mas muito está sendo feito. Sim. Né? Então, conta para nós essas boas práticas e evoluções que nós vamos ter. Legal. Bom, acho que é importante contextualizar um pouco que, apesar de nós estarmos num governo de continuidade, afinal o prefeito Rogério Santos foi reeleito, e tem uma frase que o prefeito gosta de insistir, de repisar, e que eu vou usar, vou pedir licença para me ocupar dela, que é de que não há cidade pronta. Nem as cidades mais desenvolvidas no mundo estão prontas, porque as cidades são um organismo vivo, né? Há uma interlocução entre as pessoas que ocupam a cidade, o meio ambiente que envolve essa cidade, as pessoas que passam por essa cidade, as mudanças da própria sociedade, tecnologia, enfim. A cidade, então, ela está sempre em movimento e sempre se adaptando e sempre mudando. Santos não está pronta, mas Santos já vem de várias experiências, de vários projetos ambientais, de várias iniciativas de lá de trás e que continuam acontecendo hoje. Mas ainda assim a gente tem muito a fazer, por isso uma das iniciativas que a gente tem divulgado, estamos falando de uma nova gestão na Secretaria de Meio Ambiente, afinal o secretário Glaucus, ele era o secretário de Desenvolvimento Urbano e agora assume essa junção das duas pastas e eu venho, portanto, nessa nova fase da Secretaria de Meio Ambiente para auxiliá-lo como secretário adjunto. E a gente, com um pouco mais de 100 dias, né, de mandato ali, apresentamos um projeto que foi capitaneado pelo prefeito chamado Santos Sustentável, com 8 eixos dentro desse projeto, desde educação ambiental, o Jundu, que eu acho que é um tema legal e importante para a gente comunicar para a sociedade muito sobre importante. O que é o Jundu, a importância ecossistêmica dele, mas tem o Jundu, matas urbanas, então a gente implementou a primeira mata urbana, que já veio na sequência com uma crítica, é pequena, não dá nem para chamar isso de mata, foi um piloto, a gente iniciou esse movimento ali no terreno
de estacionamento do Açaí, do supermercado Açaí, na costa com a Francisco Glicério. Como parte de compensação, né, do Açaí, a prefeitura impôs a eles que eles plantassem, fizessem uma mata urbana ali bem atrás da Estação da Cidadania. Sim. E vai ganhar corpo, as árvores já foram plantadas, elas vão crescer, a gente vai ter uma área importante ali de refúgio. Por quê? Qual foi o diagnóstico para fazer essa mata urbana? Santos tem muitas ilhas de calor, né? Santos é uma cidade adensada, até para preservar grande parte do seu território, porque nós vivemos na área insular, só que a gente tem uma área continental que é 6 vezes o tamanho da área insular. Não ocupada, não urbanizada, preservada, com muita mata. Então, se a gente pegar até esse território continental e insular, na proporção habitante por árvore, Santos certamente está na liderança no Brasil, mas a gente tem que considerar a área insular, que é onde nós todos vivemos, e ela é bastante adensada. E por conta desse adensamento, nós temos muitas ilhas de calor. Então, o Santos Sustentável ele vem nesse esforço de um diagnóstico, né? Então, são políticas voltadas a partir de evidências, um diagnóstico, que Santos tem muitas ilhas de calor, e são várias dessas iniciativas. Então, eu falei do Jundu, falei de educação ambiental, das matas urbanas, a primeira já plantada ali na área do Açaí. Conectividade verde, esse é um esforço para a gente ligar os corredores verdes aqui na nossa cidade, que conecte o mangue com os parques da nossa cidade, com a própria área urbana e o morro, a Serra do Mar, porque isso é muito importante para a avifauna aqui da nossa região, né? Sim. As aves precisam ter esses corredores de árvores para poder se locomover, se deslocar, se abrigar, se alimentar. Então, quando eu falo de alimentar, me vem já à mente pomares urbanos, que também está dentro do eixo do Santos Sustentável. A gente já plantou em 2 praças aqui de Santos só árvores nativas de Mata Atlântica e que são frutíferas para criar esse ambiente também de atração das aves e espécies locais. O plantio em si, né, a gente já nesse ano nós plantamos mais de 1.100 árvores e a meta do prefeito é, até o final da gestão, plantar 10.000 árvores no município. Para esse ano, 2.000. E nós já estamos com mais de 1.100 plantadas, certamente a gente vai alcançar essa nossa meta. O secretário Glaucus, ele sempre gosta de trazer um cálculo que ele fez ali sabe aquele cálculo de papel de pão, mas é uma estimativa muito real, que Santos tem cerca de 7.000 quilômetros quadrados de asfalto. Se eu não me engano, é esse o número. Mas o número que eu quero me apegar se a gente suprimir 1% do asfalto da nossa cidade e substituí-lo por área permeável, seja jardim de chuva, seja uma árvore nova plantada, a gente está falando de 10 novos campos de futebol na nossa cidade de área permeável. E por que isso é importante, Gabriel? Porque a gente está falando de uma cidade que tem sofre com alagamentos, que tem muita ilha de calor, o asfalto reflete esse calor e torna a cidade mais quente. E onde tem árvore, ajuda na redução do impacto da chuva, ajuda na redução de ruído, que é uma grande reclamação aqui na nossa cidade, a questão do ruído, atrai as espécies, né, as espécies nativas e tudo isso o secretário tem tido um cuidado muito grande de somente promover o plantio de árvores nativas, de Mata Atlântica, especialmente de área de Restinga, que é a nossa área aqui litorânea. Tem um pessoal chato do Condema que pegou pé disso, né? Mas é importante, né? Porque eu não vou lembrar agora o nome do... Pessoal chato que do tem botânico. nome. Qual que é o botânico paisagista no Instagram, que é bem famoso? Eu esqueci o nome dele agora. Ele sempre inicia os vídeos dele, botânico e paisagista. Eu esqueci o nome dele agora. Mas, enfim, ele recentemente fez até um vídeo falando sobre o chapéu de sol, contrário ao chapéu de sol, que é uma árvore que nós temos muito aqui em Santos, é um símbolo até da cidade e não é nativo. E é uma árvore que ela atrapalha o desenvolvimento da mata de Restinga. E a mata de Restinga, como a gente mencionou o Jundu, ela é importantíssima para frear o que a gente está enfrentando hoje aqui na nossa costa, que é a perda da areia, né? A subida da maré, a maré avançando para a avenida, e quando a gente tem essa mata ali que faz um papel fundamental de criar dunas, de impedir que a gente perca essa faixa de areia que nós estamos cada vez mais perdendo, a mata de Restinga promove esse papel ecossistêmico, esse papel biológico. E aí, quando a gente começa a preservar essa mata ali de Restinga, a população, parte dela, critica, porque acha que a praia está abandonada, porque não está acostumada a ver aquela mata. O que é aquele mato sujo? A praia está suja. Pois é. Então a gente
precisa também comunicar e trazer essa conscientização, por isso que um dos eixos é a educação ambiental, para as pessoas entenderem a função dessa mata de restinga, começarem a olhar para ela com mais carinho, com mais cuidado e a gente então mudar, virar esse jogo, já que quando a gente fala de eventos climáticos extremos, Santos tem sido uma das cidades usadas como exemplo, mas um exemplo negativo por todo o Brasil, porque a gente observa o avanço da maré, a gente observa o efeito das chuvas aqui na nossa cidade e tem saído pesquisas agora mostrando o quanto aumentou o número de pessoas que estão perdendo a vida, sobretudo por causa das grandes chuvas intensas que nós estamos tendo aqui no Brasil, em especial no Sudeste. E Santos tem sido objeto desses eventos climáticos extremos. Então a gente está tentando virar esse jogo. E nós vamos. Bom, é muito importante tudo isso que o Gabriel trouxe nesse bloco, para que a população tome conhecimento. E no próximo bloco nós vamos conversar sobre uma participação muito importante de Santos. Então, fica ligado que vem novidade boa aí da nossa participação no exterior, né, internacional. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos para o último bloco. C'est fini. Ele tá muito francês. Já deu um spoiler, né? Ele deu a deixa. Olha, você pode se hidratar. Essa caneca é de fibra de arroz. Que legal, porque hein? a gente promove, né, a minimização do uso do plástico. E isso é bem importante. Tem a ver com o que a gente vai falar agora. Um passarinho verde me contou que você foi representar Santos fora do país sobre os assuntos que nos é muito caro, que é o oceano, uma bandeira muito forte da Associação Comercial. Somos defensores da nossa floresta azul, que representa, né, as nossas associadas de forma muito forte, as empresas portuárias, as empresas exportadoras de café. Então, para nós, o oceano é a nossa mata, né? É o maior produtor de oxigênio que nós temos. Conta para nós como que foi essa experiência, o quanto Santos está adiantado, atrasado, está no lugar certo, como que nós estamos? Legal, acho que é importante mencionar que nós estamos na década dos oceanos, até uma discussão acadêmica se é oceano ou oceanos, mas acho que isso é indiferente. O importante é preservar o que nós temos. Isso. Mas nós estamos na década dos oceanos, começou em 2021, vai até 2030, com o objetivo de trazer a discussão para a sociedade, abrir os olhos da sociedade, da importância dos oceanos para sobrevivência de todas as espécies na Terra, né? Isso. Aliás, discute-se até se não deveria chamar oceano e não terra, água e não terra o nosso planeta, porque mais de 2/3 dele é coberto pela água, cumpre essa função, né, de trazer oxigênio, e nós temos aqui um bioma que é o mais importante na retenção de carbono e de oxigenação, são os manguezais. Isso. A gente falava sobre isso recentemente. E por conta de todo esse contexto, a ONU promove a Conferência dos Oceanos. Já promoveram 2 conferências, a terceira aconteceu esse ano em Nice, na França. E no contexto da Conferência do Oceano, Costa Rica e França iniciaram uma coalizão, protagonizaram uma coalizão chamada Ocean Rise and Coastal Resilience, que é voltada para os municípios, para as regiões, para os países costeiros, e que estão enfrentando a subida, o avanço da maré. Como a gente mencionou no bloco anterior, Santos está muito sujeita a isso, já tem projeções para daqui a 30 anos que preocupam bastante, da água ocupando grande parte ali da ponta da praia, na área do centro, na zona noroeste, ali no dique da Vila Gilda. Então, é algo que a gente não está falando para daqui a muito tempo. As nossas ações de agora vão refletir nesse futuro próximo. E aí, Santos foi convidada para aderir formalmente a essa coalizão. O prefeito Rogério assinou a nossa adesão, e já vou falar o que significa isso, mas por conta dessa assinatura, o lançamento da coalizão ele aconteceu em Nice, 2 dias antes do evento da agenda oficial da ONU, com representantes de vários países, inclusive o presidente Lula e o presidente Macron estiveram lá reunidos na Conferência dos Oceanos. E aí, nessa coalizão,
são 5 eixos que ela prevê, então troca de experiência, acesso a conhecimento científico, advocacy para mudança de legislação, enfim, experiências, é uma grande rede de troca de experiências e de aprendizados e de formação para servidores que essa coalizão vai proporcionar para que os municípios, ilhas, né, foram ilhas que estão o Voluato, eu esqueci o nome da ilha agora, que é uma população próxima ali da Austrália, que está 2/3 dela vai sumir muito em breve. E, inclusive, há um acordo bilateral com a Austrália, o primeiro visto climático no mundo, para que essas pessoas saiam da ilha e consigam migrar para a Austrália e viver na Austrália, porque Vanuatu, não vou lembrar o nome da ilha, mas ela está prestes a assumir por conta do avanço da maré. Então, Santos, que está sujeita a isso, ela se compromete formalmente, e nós já temos iniciativas como a primeira cidade no mundo a introduzir a cultura oceânica nas escolas, no currículo escolar. Desde 2021, Santos tem protagonizado boas iniciativas e entra nessa coalizão para levar para o mundo o que nós já temos e para trazer também experiências exitosas no exterior e tornar Santos adaptada às mudanças climáticas, resiliente às mudanças climáticas. E, mais uma vez, reforço aqui a importância da gente virar o jogo, porque o cenário preocupa. Olha, é inspirador, é muito bom que você veio hoje aqui contar tudo isso, porque dá esperança, certo? Porque existe muito sendo feito, a gente tem sim bons resultados, então é importante que a população tome conhecimento de tudo isso que vem sendo feito, quantas pessoas sérias e técnicas estão por detrás de tudo isso. A gente não pode deixar de citar nessa conferência o protagonismo de Santos representado pelo professor Ronaldo. Sem dúvida. Professor Ronaldo Cristofoletti, que já esteve nesse sofá, que é assim, um ícone, né, na temática e extremamente parceiro da Associação Comercial. Então, olha quanta notícia boa que você trouxe. Então, é nelas que nós temos que focar, né? Eu entendo que é nessa energia que a gente tem que colocar as mãos, né? E não a do não vai dar certo, ainda tem muito a ser feito. Sim, a gente sabe, que bom que tem muito a ser feito, porque a gente sabe o que fazer e põe em prática. Dura é se a gente não soubesse nada, estivesse viajando na maionese, o que não é o caso. Então, Gabriel, eu tenho muito a agradecer todo o compartilhamento que você trouxe, muito a agradecer a sua parceria junto ao Condema. Eu acredito que a Associação Comercial e a Secretaria vai fazer uma gestão sadia por Santos, né, respeitosa com a população, respeitosa com seus conselheiros. Então, só temos a agradecer, né, o compartilhamento e a sua parceria de hoje, sempre que ela perdure por muitas gestões. Sem dúvida. Eu agradeço pelo convite e coloco aqui a SEMAN à disposição da ACS, da sociedade, para que a gente juntos, que nós teremos que, para virar esse jogo, a gente tem que, todo mundo dar as mãos, a população entender que tem um papel fundamental nessa virada e que o que está em jogo é a nossa própria sobrevivência da espécie humana. Então, a gente precisa entender que sociedade civil, poder público, academia, privado, todo mundo tem que estar unido nessa e a gente vai virar o jogo, mas tendo conhecimento, tendo entendimento e indo para ação. Perfeito, todos nós temos responsabilidade. A da Associação Comercial vem sendo de colocar à luz o assunto às nossas associadas, às empresas e a todos que nos assistem. Muito obrigada, nosso programa de hoje fica por aqui e tchau, tchau!